como que a profecia pode interferir positivamente, como saber que é uma profecia de Deus, por exemplo, e né, nessa direção de Deus, e como ela pode talvez interferir negativamente, né? Então acho que a gente abordar um pouco a respeito disso também em relação à direção de Deus aí. Então, né? Então acho que a gente abordar um pouco a respeito disso também em relação à direção de Deus aí. Então, eu sou pentecostal, creio nos dons espirituais, creio nos profetas de Deus, de verdade. Deus já usou muita gente boa, muita gente de verdade, né, para falar comigo. Sou fruto de profecia, tá? Mas ao mesmo tempo, eu tenho muito temor, porque infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas falando em nome de Deus coisas que não são de Deus, né? E muitas pessoas, cara, pra você um dia me ver, né? Falar assim, ó, Deus tá mandando te falar isso, isso, isso. Você pode ter certeza que eu briguei com Deus, que eu guerreei com Deus. Porque você pode destruir a vida ou o futuro de alguém com uma palavra errada que você dá. Tem gente casando com quem não deveria casar, deixando de casar com quem deveria casar. Tem gente deixando de viver coisas ou vivendo coisas por causa da profecia de alguém, julgando ser de Deus, porque falou o nome de Deus, mas não tinha nada de Deus. Quantas pessoas confusas? Quantas pessoas estão, nesse exato momento, confusas? Por quê? Você vai num lugar, ai não, Deus falou isso, agora Deus falou aquilo. Deus não é Deus de confusão. Então, assim, eu creio, né, como Deus já usou muita gente para mim, creio nos dons, creio que Deus levanta profetas ainda nesse tempo, creio nas profecias de Deus, mas tenho muito temor e muito medo, né, de pessoas que o tempo todo têm alguma coisa para falar e Deus não é falastrão, sabe? Por quê? Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Então, quem tem compromisso com a sua palavra não fala muito, porque tudo que fala tem que cumprir. Então Deus não é um Deus de ficar falando o tempo inteiro. Eu tenho medo, às vezes. Você vê, Deus, tem gente que todo dia profetiza, pô. Todo culto, né? Vai todo qualquer culto tem uma palavra. Então, assim, eu tenho minhas reservas, né, com algumas coisas. E eu acho que Deus, quando fala, ele fala de forma clara. Eu até falei isso esse dia na pregação lá na igreja. Às vezes, quando Deus falou para Elias, vai-te daqui e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que eu já ordenei o corpo para te sustentar. Deus falou a geografia, Deus falou quem ia usar para sustentar, Deus falou o que ele tinha que fazer, tudo de forma clara. Eu vejo, às vezes, profetas, né, que vem, aí fala contigo assim, ó, Deus vai entrar contigo, e quando tu chegar lá naquele Labachúria, o que é o Labachúria? Lá naquele lá, tu vai interpretar do jeito que você quer, não teve clareza. Sabe? Porque Deus vai usar o feio. Na hora que você mais precisa de saber onde é, quem é, entra um mistério. Entendeu? Então, assim, fica muito vago, muito subjetivo. E Deus não é assim, Deus é claro. Quando Deus vai te dar uma direção, Deus vai falar a geografia que é. Quando Deus vai levantar alguém, Deus vai falar quem é, sabe? Deus tem muita clareza no que ele fala. Não, tudo que vem em nome de Deus, que me traz confusão, não é de Deus. Amém. Não, e dentro do que você falou, até da questão do casamento, né? Pessoas que estão fazendo escolhas erradas, né? Que estão sendo geralmente direcionadas por essas palavras aleatórias, né? E eu fiquei pensando, né? Como que a família, o relacionamento, falando do casamento, né? Hoje eu e o Diogo, a gente experimenta isso, né? Quando a gente foi casar, eu sabia que era de Deus. Eu até brinco, que até o último dia do casamento, na hora da festa, fiquei assim, se não for pra eu casar com ele, pelo amor de Deus, não deixa eu assinar esse papel, mata não. Ele aqui hoje. Não deixa eu assinar o papel, fazer alguma coisa. Mas como que a família também, ela pode ou não, né, esse relacionamento te levar pra direção de Deus, né? Você acha que tem pessoas que, cara, casou mal, realmente não tem muito o que fazer, perdeu a direção de Deus. O que você acha sobre isso? O casamento é algo muito sério. Muito sério, né? Casamento é algo que... Assim, o relacionamento, seja homem, seja mulher, né? O cônjuge, ou ele vai te impulsionar e te aproximar de Deus e te fazer viver o propósito que Deus tem pra você, ou ele vai te travar de uma forma, te afundar de uma forma. Eu conheço pessoas que têm
um potencial, uma vocação, uma chamada, que não vivem 1% do que poderiam estar vivendo, porque casaram com pessoas que não entenderam o propósito. E Eu também conheço. é complicado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa área, principalmente você que é jovem, que está aqui assistindo, né, vai relacionar, a pessoa tem que encaixar com o teu propósito. Você sabe o que Deus tem para você. Então, eu preciso encontrar alguém que vai somar e encaixar com aquilo que Deus tem para mim. Né? Então, eu lembro quando eu fui conversar com que é minha esposa hoje, a pastora Aline, a gente foi conversar, que a gente estava se conhecendo e tal, eu falei para ela, eu joguei muito aberto, porque o casamento é uma sociedade, né? Então a gente precisa entender isso. Então eu joguei muito aberto, ó. O que Deus tem para mim é isso, a minha vida vai ser essa, essa e essa. Você está disponível para estar disponível para viver o que Deus quer, para onde Deus soprar? Amanhã a gente pode estar no Nordeste, amanhã a gente pode estar no Sudeste, no outro dia a gente pode estar em outro país, e a gente vai estar disponível para... Irmão, a nuvem moveu, uma malinha e vai atrás da nuvem. É isso. E ela falou assim para mim, eu lembro até como se fosse agora, ela olhou no meu olho e falou assim, eu nasci para isso. Eita. Quando ela falou, eu falei, é ela. Em 4 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Top. A gente vai também, né? parecido. Um ano a gente marcou a data do casamento. Só esperei um ano que meu pai pediu também, porque Não, eu lembro falei que- 6 meses, 4 meses.